E aí, tudo pronto para a gente mergulhar numa revisão sobre a matemática do sexto ano? Hoje o papo é sobre a base de tudo, os números e as operações. Bora lá? Ok, então, nosso roteiro hoje está bem bacana. A gente vai começar entendendo para que servem os números, depois vamos fazer uma viagem no tempo para ver como os antigos contavam, daí vamos entender o sistema que a gente usa hoje, para então cair de cabeça nas operações, aprender a arredondar e, por fim, juntar tudo isso resolvendo expressões. Vai ser uma jornada bem completa. Então vamos começar pelo comecinho mesmo. Afinal, por que os números existem? Já pararam para pensar nisso? Qual é a real função deles no nosso dia a dia? Essa pergunta parece até boba, né? Mas a resposta mostra como eles são absolutamente fundamentais. Imagina só um mundo sem números, seria um caos total, muito mais complicado de se viver. Bom, de forma bem resumida, os números têm 4 grandes trabalhos. O primeiro é contar coisas, tipo quantos alunos tem numa sala. O segundo é medir, como o preço de um produto na prateleira. O terceiro é colocar em ordem, sabe? Primeiro, segundo, terceiro lugar. E o quarto é identificar, como o número de uma casa ou o CPF de alguém. Eles são basicamente as ferramentas que organizam o nosso mundo. Agora que a gente já sabe para que eles servem, que tal uma pequena viagem ao passado? Vamos dar uma espiada em como civilizações antigas encararam o desafio de registrar números muito antes do sistema que a gente conhece hoje. Olha só que interessante esses dois exemplos. Os egípcios tinham um símbolo para 1, outro para 10, outro para 100 e por aí vai. Para fazer o número 20, era só desenhar o símbolo do 10 duas vezes. Simples. Já os romanos, eles foram mais longe. Usavam letras. E o mais genial, a posição da letra mudava tudo. V, I era 6, mas IV era 4. Uma sacada e tanto para a época, né? E tudo isso nos traz até os dias de hoje, até o nosso sistema. Depois de ver como era antes, fica muito mais claro por que o nosso sistema foi uma revolução. Ele é mais limpo, mais prático e, nossa, muito mais poderoso. Esse é o nosso time, o Sistema Indo-Arábico. E ele tem 2 superpoderes que mudaram o jogo completamente. O primeiro é o tal do valor posicional. O segundo é a invenção do zero. O zero não é só um espaço vazio. Ele é o que permite que o valor posicional funcione. Pensa no número 105. É o zero que está ali segurando a casa da dezena para garantir que o 1 vale a 100 e não 10. Com só 10 símbolos, a gente escreve qualquer número que der na telha. Incrível! Bom, os números que a gente usa para contar por aí são os chamados naturais. E para lidar com eles, a gente tem esses símbolos bem simples de comparação. Eles dizem se um número é maior, menor ou igual a outro. E é com eles que a gente consegue colocar tudo em ordem, ou do menor para o maior, que é a ordem crescente, ou do maior para o menor, a decrescente. E aqui está ela, a grande estrela do nosso sistema, a ideia do valor posicional. É simples. Dependendo de onde um algarismo está, o valor dele muda. Ele pode ser unidade, dezena, centena e assim por diante. Essa é a chave de tudo. Vamos pegar esse número aqui para entender na prática. 4, 5, 8, 2. Olhando assim, são só algarismos, certo? Mas o que cada um deles realmente significa aí dentro? Agora, vamos desmontar o número para ver o que tem dentro. O 4 não é só um 4, ele está na casa dos milhares, então ele vale 4.000. O 5, na casa das centenas, vale 500. O 8, nas dezenas, vale 80. E o 2, coitadinho, está nas unidades, então vale só 2 mesmo. Cada um no seu lugar, com o seu valor. E olha que legal! Quando a gente entende isso, percebe que o número 4.582 é só um jeitinho muito mais curto e inteligente de escrever essa soma enorme. 4.000 mais 500 mais 80 mais 2. É ou não é a mágica do valor posicional em ação? Certo. Agora que a gente já está craque no sistema de números, podemos ir para as operações mais básicas de todas. Aquelas que a gente faz quase sem pensar. Juntar e tirar coisas. A adição nada mais é do que juntar as coisas. É simples. Pega o exemplo da Maria. Ela tem 25 figurinhas, ganha mais 17. O que a gente faz? Junta tudo. 25 mais 17 e pronto. Ela tem 42 figurinhas no total. Uma coisa legal da adição é que ela tem umas regrinhas. A primeira é essa aqui, a propriedade comutativa. Basicamente, ela diz que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Tanto faz se somar 7 mais 3 ou 3 mais 7. O resultado vai ser sempre 10. A segunda regra é a associativa.
Se tem uma soma com um monte de números, não importa por onde começar a somar. Pode agrupar os dois primeiros ou os dois últimos, o resultado final vai dar na mesma. E por último, mas não menos importante, temos o elemento neutro, o zero. Somar zero a um número é como não fazer nada. O número continua igualzinho. Uma regra bem simples, mas super importante. Agora, a subtração é a operação inversa, é a ideia de tirar, de diminuir. Se o João tinha R$ 45 e gastou 18, a gente usa a subtração para ver o que sobrou na carteira dele, e o resultado é 27. Vamos ser sinceros, na vida real, nem sempre a gente precisa da resposta exata, né? Às vezes uma boa estimativa já quebra o galho. É aí que o arredondamento entra em campo, uma ferramenta matemática muito, muito útil. Arredondar nada mais é do que pegar um número chatinho e transformar ele num número mais redondo, mais fácil de trabalhar de cabeça. Por exemplo, 47 está bem pertinho de 50, então para um cálculo rápido a gente usa o 50. E o 23? Ele está mais perto do 20. Simples assim. Vamos para a parte final e ver como isso tudo se encaixa. Agora que a gente já viu as operações sozinhas, chegou a hora de juntar tudo no mesmo pacote. É aqui que nascem as expressões numéricas, que são tipo uns quebra-cabeças com várias contas. Então, aqui o ponto principal é o seguinte. Quando uma expressão só tem adição e subtração, existe uma ordem. A gente sempre começa pela operação que aparece primeiro, da esquerda para a direita. No nosso exemplo, a gente primeiro faz 20 mais 5, que dá 25, e só depois a gente pega esse resultado e tira 3. Sem pular etapas. É só seguir a fila. E com isso a gente fecha a nossa revisão. Fomos da ideia mais básica dos números até as regrinhas para resolver expressões. Agora fica a provocação. Parando para olhar o mundo ao redor, que outros problemas do dia a dia podem ser resolvidos usando só essas ferramentas que a gente viu? Fica aí a reflexão.